pessoal, iniciamos outro segmento de entrevistas com destaques numa nova geração de capoeiristas que atuam fora do Brasil. Vocês vão gostar. Selecionamos para hoje o professor Manjerico, diretamente de Londres. Eu conheci a capoeira foi através de um projeto social que rolava num bairro que eu morei há muitos anos. E justo quando eu consegui sair daquele bairro social, porque a minha mãe conseguiu que a gente saísse, a gente morava do lado do bairro. Mas isso era em que país? Em Portugal, numa cidade do Mas a sua Porto. nacionalidade não é portuguesa. Não, a minha família é moçambicana. Mas você saiu de Portugal, de Moçambique, por quê e em que ano? Então, a gente saiu, porque Moçambique era uma colônia portuguesa e em 1975 rolou a Revolução dos Cravos, e que foi o 25 de abril, e depois daí Portugal começou a abandonar as colônias. Depois daí começou a Guerra Civil. A Guerra Civil na África que eu conheço, em Moçambique, era um lado socialista, comunista, e outro lado apoiado pelo poder capitalista, né? Um lado apoiado pelos Estados Unidos, um lado apoiado pela ex-União Soviética. Então a gente estava no meio desse conflito. Então, como o pai do meu pai era português, se a gente imigrasse, a gente ia conseguir ter acesso a uma documentação portuguesa. Então, em 1985, a minha mãe imigrou. A gente foi morar para Portugal. Em Portugal, eu comecei a dar processo a entrada do processo de nacionalidade. Foi um processo meio longo. E a gente foi morando em Portugal. Eu morei entre Portugal e Espanha. Minha mãe morou em Espanha. Você tinha que idade nessa época? Eu tinha entre 5 e 6 anos. E, na realidade, a gente era... Na cidade do Porto, em Portugal, a gente era uma das poucas famílias negras que existia em Portugal. Na verdade, quando a gente via um negro na rua, a gente cumprimentava assim, chamava de primo. É sério, porque não rolava. Então, não tinha assim, a gente não encontrava assim com outros africanos assim na rua e tal. Então, quando encontrava, a gente convidava para vir em casa, para almoçar, para jantar e para saber da história de cada um. Então eu estudei em Portugal e quando eu tinha 17 anos, 18 anos, eu tive acesso a esse projeto social. Eu fiz a minha primeira aula de capoeira, que foi uma aula que rolou lá, que era um capoeirista de São Paulo que estava começando a fazer um trabalho no Porto. Você lembra o nome dele? O nome dele era Marcelo. Era ligado a algum grupo? Era um trabalho independente? Ele era conhecido na capoeira como Gringo. Ele tinha um grupo independente que era o grupo, chamava-se o Grupo Raízes. E a gente começou o trabalho através dele, né, do Marcelo, que eu tinha um projeto social. Ele era aluno do capoeirista chamado Elástico, que era o mestre Elástico, que vinha da linhagem do Meu Cativeiro, que eram os capoeiristas de São Paulo. Eu comecei, mas logo que eu comecei, o grupo já estava no processo de entrar no trabalho do mestre Camisa, da Abadá. Então foi na época que houve um capoeirista chamado Cascão, que veio morar para Portugal em eu acho que foi em 98, 99, na época eu tinha 18 anos, 19 anos. E a gente começou a fazer parte desse trabalho do Cascão, que era um instrutor, um corda-roxa, aluno do mestre Camisa, que tinha feito um trabalho em Angola, em Luanda, e tinha emigrado para Portugal. Eu estava em Guimarães. Então eu comecei a fazer esse trabalho de treinar capoeira 2 vezes por semana, toda terça e quinta, 1 hora de aula. E o meu professor na época, ele viu que eu não tinha mais nada para fazer, então ele começou a me convidar para ir junto com ele fazer outras aulas. Então eu começava a fazer mais aulas, e ele me levou para conhecer outras áreas da cidade. Ele dava aula em várias zonas da cidade, inclusive em várias zonas nobres da cidade. Então, através dele, eu comecei a conhecer a playboyzada, as academias mais, a gente chama aqui poste, né, com mais dinheiro. Porque eu não conhecia nada disso aí, não conhecia nada. Eu morava numa zona da cidade e raramente saía. A gente não saía muito daquela periferia. A gente visitava um primo, uma tia, mas todo mundo morava ali, né, naquela periferia. Então a gente não saía. Então eu não conhecia, por exemplo. Eu morava no Porto, que era uma zona que é litoral da cidade do Porto, né? É o litoral do norte do país. E eu nunca tinha ido à praia. Então eu não conhecia a praia. Foi só quando o meu mestre começou a fazer rodas de capoeira todo domingo na beira da praia que eu conhecia a praia. Sabe, o passeio, assim, aquela zona assim, que todo mundo ia passear no domingo, comer um gelado. Aí você com tinha a família. 18, 19 anos. Eu tinha andado de carro, eu nunca tinha andado de carro. É sério, eu nunca tinha andado de carro. Ou então comer fora de casa, assim, num restaurante, eu nunca tinha comido num restaurante. Pagar para comer assim numa refeição num restaurante, sentar assim. Então foi um processo. Eu tive que aprender várias coisas que eu também não sabia, né? Mas foi
A capoeira foi educando através disso aí. Então eu lembro que houve um dia que eu, assim, tipo, já fazia capoeira uns 2 anos, assim. E o meu professor falou assim, pô, se tu realmente acreditares, assim, um dia, daqui a alguns anos, tu pode fazer a mesma coisa que eu faço. Trabalhar com a capoeira e ter uma profissão através de capoeira. E Quem te falou isso? o meu professor. O Cascão? Meu professor, não, o Marcelo. O Marcelo. Nessa época eu ainda estava começando a conhecer o Cascão. Pô, quando ele falou isso assim, pô, acendeu assim uma ideia. Eu falei, então, opa, porque na realidade, quando eu comecei a fazer capoeira, minha autoestima era muito baixa. Eu era obeso e era negro, num país onde não havia, numa cidade onde não havia poucos negros. Então a minha autoestima estava lá embaixo. E com a capoeira teve aquela parada de hoje você não consegue fazer certo, amanhã tu não consegue fazer certo, mas depois amanhã rola certo. Eu lembro, pô, para aprender a fazer o macaco, né, o macaquinho que todo mundo faz fácil, eu demorei 2 anos a fazer o macaco. E também eu lembro do processo da aprendizagem da capoeira, que eu comecei a fazer capoeira, eu estava no final da sala, lá atrás, no fundinho, então os anos foram passando, eu estava no meio da aula, daqui a pouco eu estava na frente da aula. Daqui a pouco o meu professor estava atrasado, quem começava a fazer o aquecimento era eu, ou então se o meu professor não podia dar uma aula, quem dava aula era eu. Então daqui a pouco eu já estava na capoeiragem. Então aí eu lembro que na época o projeto social terminou, pum, acabou. Então eu não tinha condição de pagar para fazer capoeira. Então eu comecei a ir fazer as aulas e não falava nada, o meu professor não falava nada. Fazia, estamos passados 3 meses, ele falou assim, porra, 3 meses você está frequentando a minha academia, não paga mensalidade, não parou nem para conversar comigo. Eu falei, porra, então não dá. não tem. Ele falou, tá bom, então se você limpar a academia aqui, limpar o chão, limpar os banheiros, lugar para o pessoal tomar banho, você treina aqui de graça. Eu falei, tá bom, tranquilo. Legal. Então toda segunda, terça, quarta, quinta, sexta, eu fazia as minhas aulas de iniciante na época, fazia a segunda aula, o segundo treino para o pessoal que já não era tão iniciante, e depois do treino eu dava meia hora, 45 minutos, e eu limpava o chão na academia, pá. Então daí começou a rolar umas aulas que o meu professor não queria dar, porque estava um pouco longe, assim, fora da cidade. Eu falei, pô, não quero dar aula. Aí eu comecei a dar aula terça e quinta. Fora Aí da cidade. Você ainda não estava no Abadá ou já estava no Abadá? Eu já estava no Abadá. Então na realidade foi um ano, meu primeiro ano do capoeira, a gente estava numa escola. No segundo ano a gente já estava integrado a minha segunda corda, a minha segunda graduação já foi dentro do sistema do Abadá. Então com a terceira, quarta corda eu já comecei a ajudar o meu professor a dar umas aulas. Já comecei a ter o meu próprio trabalho, eu trabalhava com adolescentes de 16 anos de idade, 17, 18 anos de idade. Foi rolando, né? Aí eu fazia várias aulas, eu treinava com o meu professor na cidade do Porto, aí eu fazia 40 quilômetros para treinar com o Cascão na cidade de Guimarães. E o Cascão, sendo aluno do Mestre Camisa, era uma coisa bem mais dentro daquela linhagem que a gente se identificava e que a gente queria seguir, né? Tanto o lado do conteúdo da aula, como postura, comportamento, ou tanto como a organização dos instrumentos. Na verdade, a gente sendo um grupo pequeno, a gente se espelhava no Abadá e a gente se espelhava em vários outros grupos, né, que eram grupos que conseguiram ser globalizados, exportar aquela imagem do capoeira, né? A capoeira senzala, várias referências da capoeira baiana que a gente tinha, que a gente tentava. Que na realidade, sendo um núcleo afastado do Brasil, a gente pegava vídeo, CD, a gente copiava e fazia igual. Né? Então se a gente via um vídeo em que o Mestre Camisa tinha uma roda de capoeira que estava gunga, médio, viola, tabaco e pandeiro, a gente assumia que essa era a estrutura que a gente queria se identificar e acompanhar. E a gente ia acompanhando. Opa, então a gente pegava em várias referências e a gente ia pegando várias coisas. Quando surgiu o Cascão, que era um aluno do Mestre Camisa, então já foi muito mais fácil para a gente só escutar, aprender e fazer igual. Então a gente foi fazendo. Então comecei a dar aula de capoeira 2 vezes por semana, comecei a treinar mais vezes, comecei a frequentar. Com 19 anos de idade, 20 anos de idade, rolou um evento de capoeira na Suécia. Aí eu tinha conseguido comprar um carro, só que o carro durou 6 meses. Com 6 meses eu vendi o meu carro e fui conhecer o Mestre Camisa. Foi conhecer onde? Na o Mestre Camisa, o Mestre Camisa fez um evento de capoeira na Suécia. E na realidade, naquela época, viajar do Porto, de Portugal para a Suécia não era muito fácil. Não havia aquelas companhias aéreas que faziam voos baratos, então foi uma grana pesada. Então o carro que eu tinha vendi, fui conhecer o Mestre Camisa. O carro que você comprou com o trabalho da capoeira? Foi. Na época eu já estava rolando um trabalho da capoeira, trabalhava já com a capoeira.
e fui conhecer Mestre Camisa. E com o dinheiro do mesmo carro eu comprei uma passagem para o Brasil. A passagem foi uma grana e o dinheiro que sobrou foram R$600. Aí eu fui passar 20 dias no Brasil com R$600, no ano 2001. 2001 dava. Aí eu tinha dois objetivos, era chegar em São Paulo e encontrar um capoeirista que eu tinha conhecido em Portugal, que era o Peixe Cru, que era um aluno do Mestre Camisa que dava aula em São Paulo. E o outro objetivo era chegar, com esse orçamento, chegar no Rio de Janeiro e conhecer o trabalho do Mestre Camisa e o CIEP do Humaitá. Que era, a gente tinha ouvido falar várias histórias do CIEP do Humaitá. Então esse era o objetivo. E eu consegui. Eu tinha terceira corda, que era a corda amarela laranja dentro da nossa escola do Abadá. Aí você já estava com o quê? 20 anos? 20 anos. 20 anos. Foi no ano 2000, 2020 anos. Consegui inclusive trazer do Brasil para cá, trouxe 20 vergas, trouxe 20 cabaças. Quando eu estava em São Paulo, através de um amigo meu que era o Fala Mansa, de repente o mestre conheceu, ele me ensinou a fazer birimbau, descascar uma verga, descascar uma cabaça, fazer um birimbau. E em vez de comprar o birimbau já feito, eu comprei material cru para quê? Para eu poder aprender, através desse processo, a fazer instrumento. Então aprendi a fazer verga, aprendi a fazer a cabaça, aprendi a envergar e fui vendendo alguns birimbaus, que na época a gente não tinha muito acesso a esse material, fui vendendo alguns birimbaus e fui saindo. Essa foi a minha primeira viagem ao Brasil, que na realidade o objetivo principal dessa viagem, eu fiquei puto com a minha mãe, porque minha mãe é o seguinte, ela tinha me prometido eu viajar para Moçambique pela primeira vez na minha vida. Então eu saí de Moçambique quando eu era muito pequeno. E quando eu terminei a escola secundária, eu estava para entrar na faculdade, e eu consegui entrar na faculdade, eu com 18 anos ia fazer uma faculdade de filosofia. Minha mãe me prometeu, eu vou te pagar a passagem para você ir conhecer a tua terra de origem, Moçambique. Aí ela mudou de ideia e não pagou. Aí eu fiquei puto, eu falei assim, então eu vou pro Brasil fazer aquilo que a minha mãe não gostava, porque a minha mãe nunca gostou que eu fizesse capoeira. Ela sempre foi contra. Ela falava o quê? Ela falava que o brasileiro é bom de convencer outras pessoas, é bom do papo. Ela falou, pô, o brasileiro vai comer a tua cabeça, o brasileiro vai contar uma história pra você, daqui a pouco tu vai largar os teus estudos, vai largar a tua namorada e vai ficar só na capoeira. Então minha mãe já tem uma visão que isso ia acontecer e aconteceu. E você estudava já nessa época? Eu estudava. Em Portugal? Eu fazia faculdade de filosofia. Só que entre a faculdade de filosofia, que era uma coisa que eu gostava de fazer, e a capoeira começou a ganhar terreno. Por quê? Porque eu treinava capoeira 5 dias por semana. Comecei a dar aulas de capoeira 2 dias por semana, que eu era professor de capoeira 2 dias por semana. E cada vez que a minha mãe ligava para mim, eu estava numa viagem, num evento de capoeira, estava numa roda. Aí ela não estava gostando do processo, assim, né? Ela sentiu que eu já estava entrando num caminho. Aí ela boicotou a minha viagem, porque eu era muito ligado na cultura africana, muito ligado em buscar essas minhas raízes. E a capoeira funcionou por causa disso. Porque a capoeira, por exemplo, eu fui educado num sistema de educação português. Então eu aprendi que o português viajou para a África, civilizou, educou e cristianizou o continente africano, e que fez a mesma coisa na América do Sul, no Brasil, e que em função disso tinha sido uma das maiores nações do mundo inteiro, que tinha feito descobrimentos e por aí fora. E através da capoeira eu conheci, através das músicas da capoeira, a história do zumbi, a história do escravo, do feitor, do capataz, uma narrativa que eu nunca tinha tido acesso a essa narrativa. Então, por exemplo, eu fui educado desde os 6 anos de idade até os 18 anos de idade, sem conhecer essa narrativa que me foi apresentada através da capoeira, através das músicas que falavam do cativeiro, que falavam da dor, que falavam do banzo, um vocabulário que eu não tinha conhecido nunca, não tinha acesso a esse vocabulário, eu não sabia o que era nada disso. Então a capoeira foi uma coisa que abriu a mente. Então eu tinha o dreadlock, eu cresci durante 17 anos, eu tinha o cabelo dreadlock, que era uma identificação com a minha cultura africana de origem. E era também um processo de eu lutar contra o estabelecimento, contra aquela imagem. Hoje em dia eu tenho cabelo assim, por exemplo, durante a minha infância,
a minha avó, que eu fui criado com a minha avó e com a minha mãe, eu era obrigado a ter o cabelo assim. Eu nunca podia ter um outro estilo de cabelo assim. Não podia raspar o cabelo, não podia trançar o meu cabelo, não podia fazer só assim. Então, quando eu estava com 16 anos, 18 anos de idade, com aquela emancipação, eu comecei a... Ficou mais independente. Né, a querer fazer a minha própria parada. Então, hoje em dia, com 34 anos de idade, eu estou com o cabelo assim de novo. Então, quer dizer, né, a vida dá muitas voltas. Mas era porque o que aconteceu? Porque a cultura dos meus pais foi uma cultura que foi beneficiada da colonização africana, a colonização portuguesa no continente africano. Então, toda a nossa herança cultural africana foi apagada da nossa mente, do nosso pensamento coletivo. Então, por exemplo, a minha avó, ela é mistura de africana com indiano com português. Então ela sabe muito poucas coisas da sua cultura africana. Então, quer dizer, o nosso processo era um processo de... como é que eu vou falar? Porque às vezes eu não consigo falar, às vezes sai a palavra em inglês, né? Mas pode falar. A gente faz a glorification, que é... A gente faz a glorificação do colono, do português colono, que foi o português que chegou no continente africano, ensinou a ler, ensinou a escrever, ensinou a fazer matemática, criou as estradas, trouxe a eletricidade, a televisão, a radiocomunicação. E para quem foi fruto dessa era colonial, a guerra civil era sinônimo de mortes, era sinônimo de estupro, era sinônimo de muita luta, muita guerra. Então, a época boa foi a época que o português dominava e controlava o continente africano. E pouca gente tem acesso ao que existia antes. As nossas culturas tradicionais, as nossas línguas tradicionais, os nossos idiomas, a tudo que era nosso. Costumes, né? Então, tudo isso foi apagado. Durante o processo de colonização dos portugueses no continente, tudo isso foi apagado. Então, através da capoeira, eu comecei a resgatar tudo isso aí. Né, as palavras que a gente, por exemplo, no português brasileiro, que tem influência africana ou que tem influência do tupi-guarani, tudo isso foi uma... Então, quer dizer, a capoeira para mim foi uma escola. Porque hoje em dia eu estou na capoeira há 18 anos, 17 anos, então foi uma faculdade para mim, porque eu tenho uma profissão através da capoeira. Eu tenho uma retórica, um discurso africano e de herança africana através da capoeira, porque eu não tive esse discurso através da minha educação no país onde eu fui criado, onde eu cresci. Então toda essa retórica que eu tenho, a minha identificação com uma cultura de origem veio, né, daquilo que a capoeira criou, uma sede de conhecimento, uma vontade de conhecer, de querer saber, de ouvir o outro lado da história. Foi a capoeira que criou essa curiosidade. Senão não. Mas você é formado em filosofia, não é? Eu fiz um bacharelato em filosofia. Você exerce alguma atividade nessa área, ou você apenas não, porque isso não seria apenas, ou você aplica esse conhecimento que você adquiriu, esse conhecimento formal, nas suas atividades com a capoeira e como personal trainer? Então, porque quando eu escolhi estudar filosofia, na época que eu estava perdido, eu não sabia o que fazer. Então eu fui criado... Aí você já estava em Portugal. Eu já estava em Portugal e eu morava com a minha avó. E eu não tinha muito contato nem com a minha mãe nem com meu pai. E a minha avó já tinha uma certa idade, então na realidade eu não tive um acompanhamento acadêmico por parte dos meus pais. Então quando chegou a idade de 18 anos, eu tinha que escolher o que eu ia fazer na faculdade. A maioria dos meus colegas já sabiam o que ia fazer. Não, um vai estudar medicina, outro vai estudar não sei o que. Todo mundo já sabia mais ou menos através de uma expectativa que já vinha dos seus pais. Sim. Eu não tinha expectativa nenhuma, mas meus pais só queriam que eu fizesse alguma coisa, que não fosse varredor de rua, que eu estudasse alguma coisa. Então, na realidade, eu tinha havia duas disciplinas, né, na minha escola secundária, que eu tinha boas notas. Havia 3. Na realidade era o inglês, que eu tinha facilidade, era a filosofia, que eu tinha facilidade, e era história social, que eu tinha facilidade. Então, dessas 3 disciplinas que eu tinha uma boa nota na faculdade, eu tinha que escolher uma delas para fazer faculdade.
Então eu apliquei para ser professor de inglês e apliquei para ser professor de filosofia, que na realidade eu não tinha noção de quais eram as minhas opções, o que eu podia fazer, não tinha noção nenhuma. E quando voltou a carta da faculdade, eu fui aceito na Faculdade de Letras da Universidade do Porto para estudar filosofia. E filosofia era um dos poucos professores na escola secundária, durante os 16, 17, 18 anos de idade, que eu tinha um relacionamento muito bom. Então para mim foi positivo fazer filosofia. Eu tinha um bom professor de filosofia, sempre gostei de estudar aquilo, tinha facilidade, estudava um, estudava outro, colocava para sair, tirava boa nota no final. Então, e na verdade eu nem sabia se eu queria fazer faculdade, mas a minha mãe estava colocando uma pressão, então para minha mãe ficar mais tranquila, para eu poder continuar a fazer capoeira, eu falei, tá bom mãe, entrei na faculdade de filosofia, são 5 anos. Então pronto, ela falou assim, tudo bem, vai. Então foi aí que eu estudei filosofia. Então o que eu aprendi, assim, eu fiz 3 anos, eu podia ter feito 5 anos para ter um degree, uma licenciatura, mas eu fiz 3 anos para ter um bacharelado. Depois de 3 anos eu falei assim, não dá mais, tenho que trabalhar, pagar as minhas contas. Na realidade todos os meus colegas de curso estavam a estudar para ser professores de filosofia. E não havia espaço para todo mundo ser professor de filosofia, não havia escola suficiente, não havia vagas suficientes. Eu falei, por que eu vou fazer? Vou esperar até alguma escola, em algum outro canto do país me dar uma vaga, eu sou preto, não tenho apoio dos meus pais. Ou será que eu vou conseguir ser professor de filosofia? Não rolava, não estava. E aqui, mestre, o que acontece muito, a gente tem que se virar. A gente não pode ficar vivendo naquela ilusão, eu vou ser professor de capoeira, vou ter um salário legal só de capoeira, vou trazer o meu mestre aqui uma vez por ano, eu vou viajar no Brasil uma vez por ano, através do meu salário da capoeira, porque a realidade aqui não é essa. A realidade aqui, por exemplo, se eu for para o Brasil agora, e vir do Brasil para cá, eu trouxer 20 uniformes completos, 20 calças, 20 camisas para vender para os meus alunos, vou demorar 1 ano e meio a vender esses 20 uniformes. Porque o aluno ele chega na minha aula, ele fica assim, faço, não faço, faço essa semana que vem não vou, outra semana eu vou, mas isso aqui não é muito para mim, eu sou travado, eu sou preso. Até o aluno entender que ele já faz parte de um fenômeno social e de movimento, de uma cultura de movimento e tal, que se chama capoeira, que implica ele ter um uniforme, que implica ele se graduar, que implica ele viajar, correr roda, aqui, mais do que na Alemanha, mais do que na França, mais do que na Espanha, o processo é muito mais demorado. Então, por exemplo, muitas vezes tem essa expectativa, né, do pessoal chegar, emigrar e montar um trabalho, e daqui a pouco está girando, a máquina da capoeira está rolando, está fazendo batizado, está vendendo uniforme, está trazendo o birimbau do Brasil para cá, está vendendo tudo, está rolando um monte de coisa. Mas aqui a realidade não é essa. Essa é a dificuldade. Não, a realidade aqui não é essa. A realidade aqui é que você tem que criar uma identificação com cada qual dos seus alunos. Aí depois que o seu aluno entendeu, não, esse cara é um cara legal, ele está tentando fazer uma coisa assim, pá, aí o aluno vai se identificando contigo e aquilo que você representa, aí ele fala, pô, afinal de contas, pô, já estou 6 meses com esse cara, 6 meses com esse grupo, 1 ano, afinal eu faço parte dessa escola, então vou comprar uniforme, então vou trocar de corda desse tal de batizado, dessa coisa de graduação. Porque a primeira coisa que o aluno aqui faz, mestre, é assim, tipo, eu nunca vou ser um capoeirista. A primeira coisa que o aluno fala assim, não, eu quero fazer isso aí porque é uma atividade física. Se eu fosse fazer uma atividade física diferente, ia ser um pouco mais aborrecido, um pouco mais chato. Eu não sou de malhar, eu não sou de fazer aeróbica. O kickboxing é muita violência. Essa capoeira tem uns golpes assim, mas parece que é uma coisa assim meio... Então o aluno se atrai para aquilo que a gente faz. A musicalidade também atrai muito. A musicalidade, com o inglês nem tanto. Com o inglês é muito travado em termos de movimento, em termos de expressão, aprender uma língua diferente. O inglês é muito travado. Ele não é um público assim latino, que nem o português, o espanhol, o italiano, o grego. O inglês ele é muito mais... Agora, por exemplo, aqui dentro da nossa população-alvo que a gente trabalha, é 70% feminino, 60% feminino. E, por exemplo, nos Jogos Olímpicos que rolou aqui há 2 anos atrás, dentro daquela que era Team Great Britain, quem ganhou a maioria das medalhas foram mulheres. Na maioria das modalidades que competiu a Inglaterra, o Reino Unido, as mulheres se deram bem, que as mulheres elas pegam numa modalidade, elas querem aprender, e elas, um homem ele é mais, uma coisa mais reta, ele não quer se expor a fazer uma coisa que ele vai ficar com, não, pô, pega mal, pô, eu fazer uma UPA, eu vou cair no chão, pô, aí essa patada, esse golpe giratório, essa armada, pô, ou então bater palma, cantar o
o aluno do sexo masculino adulto, ele fica muito mais travado em relação a isso do que uma mulher, dentro da nossa, né, do nosso público-alvo, que são os British ou os ingleses, né? Então, quer dizer, uma das batalhas que a gente tem aqui que lidar é a expectativa que o pessoal do Brasil tem com relação a como a gente vai desempenhar nosso trabalho e o que é que a gente vai conseguir alcançar com o nosso trabalho. Porque aqui é um processo bem mais longo. Então daqui a pouco, assim, dentro às vezes até dos grandes grupos de capoeira, se você não vive única e exclusivamente de capoeira, já existe uma discriminação. Você não acredita na capoeira. Se você não vive única e exclusivamente, você não está acreditando. Então se você não está acreditando, nunca vai dar certo. Né? Se você... Mas esse é o pensamento do Abadá? Porque o Abadá foi uma escola que foi muito bem sucedida em vários lugares do mundo, em vários lugares do Brasil. Então, por exemplo, aquilo que o mestre Camisa conseguiu fazer, ser um mestre de capoeira bem sucedido, que consegue viver de capoeira e consegue ter uma vida confortável através da capoeira, muita gente se espelhou nisso aí. Então muita gente quer alcançar exatamente a mesma coisa que o seu mestre alcançou. Então o meu mestre alcançou, ele pode viajar o mundo, dando oficinas de capoeira, ele paga a faculdade dos filhos dele através do salário dele é capoeira. Então muita gente quer alcançar a mesma coisa. Todo mundo quer a mesma coisa. Então se o meu mestre conseguiu, e ele que está me ensinando, eu também posso conseguir. Então eu também quero conseguir isso aí. Então a expectativa é essa. Do meu ponto de vista pessoal, não é para todo mundo. Não é todo mundo que vai viver única e exclusivamente de capoeira. Todo mundo pode ter uma contribuição para a capoeira. Então, por exemplo, se a gente for olhar inclusivamente na história da Bahia, em Salvador, vários mestres de capoeira sempre tiveram uma profissão paralela à capoeira. Como é que você veio parar em Londres? Então, depois desse percurso todo, o que aconteceu que eu estava a morar em Portugal e eu queria ser financeiramente independente. E as portas estavam todas fechadas, então eu ia falar com a prefeitura, eu ia falar com outras instituições, ia tentar pegar um patrocínio, tentar organizar um evento. E na época eu escrevia os próprios projetos da nossa escola para mandar e não acontecia nada, as portas estavam todas fechadas, não andava nada para frente. Aí chegou uma época que eu falei assim, não dá, se eu ficar aqui não vou conseguir furar nada, porque na época eu tinha cabelo Rastafari, então já não bastava ser preto, era preto Rastafari, capoeirista, então as portas realmente estavam fechadas naquela época. E eu vim passar uma semana em Londres, através de um convite de uma amiga minha. E quando eu cheguei em Londres, eu vi uma cultura que eu nunca tinha visto igual. Eu vi uma mulher dirigindo um ônibus, nunca tinha visto mulher dirigindo um transporte público. Eu vi um negro trabalhando num banco, nunca tinha visto um negro trabalhando num banco. Eu vi o cara dos Correios com Rastafari, com dreadlock, com piercing no nariz. Eu vi o cara trabalhando numa empresa com uma tatuagem no pescoço. Então várias coisas que na sociedade não tinha sido criado não ia existir nunca. Né? Então eu falei, isso aqui, Londres tinha uma aceitação à diversidade cultural como nenhum outro lugar que eu já tivesse conhecido na minha vida. Então, homens, mulheres, negros, brancos, asiáticos, estava todo mundo misturado. E, assim, o que eu senti é que para você desempenhar a sua profissão, você teria que ser bom e dedicado ao seu trabalho. E a sua herança cultural, o seu background, em termos de onde você nasceu, de onde você veio, não era um obstáculo para isso. Porque eu, quando morava em Portugal, com 21, 22 anos de idade, eu sentia que não conseguia fazer nada, assim, eu cheio de ideias, cheio de energia, não conseguia fazer nada, tudo travado. E chegando aqui, as pessoas falavam, capoeira e tal, então eu decidi, voltei para Portugal, fiquei lá 3 meses, juntei, na época foram 300 euros, né? 300 euros eram 200 libras. E vim para cá com uma passagem de ida e 200 libras no meu bolso. E 200 libras aqui não é muito, assim, 200 libras é, na época, em 2002, uma semana de travel card, que é o passe do ônibus e do trem para poder trabalhar,
eram 25. Em cima disso tinha comida, né? E tinha os gastos de caçar trabalho, de ir para aqui e para lá. Então, quer dizer, as 200 libras que eu vim para cá acabaram em 2 semanas. Literalmente acabaram em 2 semanas. Eu lembro de um dia que eu estava em Vitória Station. Eu gastei a minha última libra, assim, acabou. Gastei a minha última. Só que eu mandei a carta à minha mãe, eu era um pouco orgulhoso e não queria voltar, assim, eu não queria falar que eu me dei mal. Porque eu, antes de vir para cá, eu liguei pro Mestre Camisa, conversei com o Mestre Camisa, e eu falei assim: Mestre Camisa, eu estou com intenções de talvez viajar, mudar os meus ares em Inglaterra. Ele falou assim: pô, Angelico, te dou uma força, vai para Inglaterra, não tem ninguém representando a Abadá lá, já alguns tentaram, ninguém conseguiu firmar, vá lá e entre em contato com o pessoal que está nos países vizinhos, na Áustria, na Alemanha e tal, e vá ligando. E na época eu vim para cá, e tinha uma amiga minha que falou assim: não, vem pra cá, pô, capoeira todo mundo vai adorar, vai amar. Conversa fiada. Conversa fiada. Quer dizer, pô, já tinha um monte de capoeira dando aula aqui, tava todo mundo com pouco aluno, tinha uns que já tinham briga uns com os outros, a capoeira já estava queimada por causa de um que tinha partido o queixo do outro. Não, mas essa história é real, assim, tinha um que tinha partido o queixo do outro numa roda da rua, aí levou para tribunal, para corte. Aí já tava rolando, eu falei: caralho, então quer dizer... Onde vim me meter? Não, já tinha um que era baiano, que a história dele, não vou nem falar o nome, é que ele tinha pulado no segundo andar, que ele era um gato, né? Um capoeirista que ele era um gato. Pulou e aí, tinha várias histórias assim, eu falei: caralho. Aí eu também, aí eu fui, trabalhei, comecei a fazer café, trabalhava num café, ganhava 4 libras e 25 por hora, que era o salário mínimo. E trabalhava 5, 6, 7 dias por semana fazendo café. Achei um espaço para começar a dar aula. Parece que o seu cafezinho é gostoso. Né? Fiz muito café. As unhas tiravam café, os meus sapatos não duravam. Era muito café. Era café. Mas aí o café deu para eu pagar meu aluguel, dava para eu fazer as minhas ligações, ligava para minha mãe, ligava para o meu mestre, contava como estava. Aí, sempre, por acaso, o que foi bom é que o Mestre Camisa sempre estava disponível do outro lado do telefone. Então, se eu ia para um evento e eu não sabia para quem era o evento, quem era a escola, eu já ligava para o meu mestre: estou indo visitar fulano de tal. Qual vai ser a minha postura? Quem é fulano de tal? Como é que ele... Não, vai assim, vai assado, faz desse jeito. Aí, então, sempre tivesse esse acompanhamento que ele fazia por telefone. Então, eu ia e fiz algumas amizades, fui fazendo, participava das rodas e tal. Então... naquela época, uma das coisas mais difíceis que a gente teve foi o... Isso foi que ano? 2003, quando eu comecei a trabalhar com capoeira aqui. Uma das coisas mais difíceis é que a capoeiragem que já tem aqui era muito preconceituosa em relação ao Abadá. Então a capoeiragem daqui era uma capoeiragem que pensava que a Abadá capoeira era uma escola violenta, que era uma corporação da capoeira, que é uma máquina da capoeira. A Coca-Cola da capoeira. O pessoal pensava: não, a Abadá... todo mundo ginga do mesmo jeito, todo mundo canta do mesmo jeito, toca do mesmo jeito, e todo mundo quer chutar a bênção, galopante. Então, esse preconceito foi uma das primeiras barreiras que eu tive que lidar com a capoeiragem daqui. Porque a capoeiragem daqui, eu chegava já com o Globo da Abadá no meu peito, o pessoal já ficava assim, já não convidava para os eventos, já amarrava a cara, fechava a cara, aí já rolava um jogo mais duro, em função da expectativa que a pessoa já tinha daquilo que seria o meu comportamento. Então eu também não queria ficar atrás, então também tinha que pouco a pouco conquistar o meu espaço. Então com a capoeiragem rolou isso aí. Rolou muito isso aí na época. Com o trabalho, assim, com as instituições que a gente trabalha da capoeira, o desafio foi outro. O desafio foi apresentar a capoeira do jeito que eu tinha aprendido para as academias, para as escolas, que foi muito difícil. Então, quer dizer, quando eu cheguei aqui dando aula de capoeira, eu dava aula ginga, descida básica, ginga, cadeira, bênção, descida básica, esquiva de lado, esquiva de frente, cadeira, rolê AU. Aí o aluno não aguentava fazer uma cadeira, fazer uma descida básica, doía a perna, doía o lombar. Aí depois de uns 6 meses eu falei: pô, então vou dar um AUzinho, vou dar um rolezinho, fazer uma brincadeira. Porque o aluno, ele não estava preparado fisicamente para fazer a aula do jeito que eu tinha aprendido a fazer a aula. Porque eu comecei a fazer capoeira com 18 anos de idade, 17 anos de idade. Então o corpo estava crescendo, a gente estava preparado para fazer qualquer coisa. Caía, tomava um golpe, caía, cansado. Aquela roda de 3 horas, você ia
cansadão daquela roda e ainda saía com mais energia. Os alunos aqui não estavam preparados. Uma aula de 60 minutos de capoeira, dentro do formato que a gente estava acostumado a apresentar para esse público daqui, o aluno não voltava. O aluno não voltava a fazer uma aula pensando que a capoeira ia ser uma coisa dança e curtição, capoeira Brasil, papapá. Quando eles viram que a gente ensinava bênção, ponteira, martelo, esquiva, chapéu de couro, essas coisas assim, mais que... o pessoal falou, pô, é assim mesmo, tem que aprender essa porra. O pessoal ficava assim, então eu tive que ir adaptando. Botei mais alongamento nas aulas, botei mais abdominal, o pessoal da academia queria ter um abdominal sarado. Aí falava, pô, cadeira é bom, tira a base que é bom, ginga é bom, porque isso vai ficar com o glúteo malhado. Pá, bundona vai ficar legal, a mulherada, então vou. E elas ficavam mesmo com a coxa mais forte e tal. Então eu entendi como vender o nosso produto da capoeira para esse público, né? E depois entendi também, na época que eu comecei a dar aula de capoeira aqui, eu dava minha aula de capoeira e eu ia embora rapidinho, porque eu tinha que trabalhar às 6 da manhã no dia seguinte, fazer café. Então, pau. Só que eu não sabia que naquela época os alunos queriam tomar um drink depois da aula de capoeira. Eles queriam saber quem eu era, qual era a minha história. Eles queriam se conhecer uns com os outros, eu não sabia disso aí. Demorei um tempo para aprender isso aí, então eu dava minha aula e ia embora. Então, a gente não tinha retenção dos alunos, os alunos não ficavam. Eles vinham, experimentavam fazer a aula e tem muita variedade de opções para eles fazerem. Eles podem fazer yoga, eles podem fazer qualquer coisa. Mas eu entendi que eles ficavam na capoeira, essa capoeira desce um lado social para eles. Esse lado de, não, vou ficar e tal, não, porque depois do treino a gente vai num pub ali tomar um drink, aí vou fazer amizade com fulano de tal vem da Áustria, aí o outro vem do Canadá, conhecer. Então, quer dizer, esse entrosamento era o que mais vendia na capoeira aqui. Era esse entrosamento das pessoas. Então eu comecei a pegar isso aí, comecei pouco a pouco a maneirar um pouco mais as aulas, dar uma aula um pouco mais light, assim, pá. E o pessoal foi ficando. E hoje, como é que você está aqui situado na capoeira? A capoeira, ela já lhe sustenta nas suas necessidades de ordem física e de ordem psicológica? Eu estou vendo que você está bem consigo mesmo, né? E na parte de sua manutenção, suas necessidades de moradia, de alimentação, de vestuário, ela atende perfeitamente isso? Ou você está buscando uma outra complementação em outra área, em outra atividade? Então, eu quando vim para cá, o meu sonho era ser um profissional de capoeira, ser professor de capoeira, viver exclusivamente do ensino da capoeira. Né? Foi uma coisa que nem eu falei na entrevista anterior, com o meu mestre na época, falou assim, você poderá fazer isso no futuro, e eu assimilei isso aí. Só que quando eu vim aqui a necessidade era outra, então quer dizer, eu dava uma aula de capoeira por semana. Essa aula às vezes dava lucro, às vezes dava prejuízo, porque aqui o formato que a gente trabalha com capoeira aqui, a gente aluga um espaço. Um espaço pode custar 25, 30 libras por hora. A gente alugava um espaço por 90 minutos. Então se o espaço custar, digamos, 30 libras por hora, 90 minutos são 45 libras. Aí depois a gente faz a publicidade, cativar os alunos e cobra os alunos por cabeça. Os alunos aqui têm muita cultura de pagar por aula, nem por mês. Então, por exemplo, o aluno paga 8 libras por cabeça. Então, por exemplo, eu tenho uma despesa de 45 libras por 90 minutos da aula, para pagar o espaço. Se eu tiver como objetivo meu ganhar 20 ou 30 libras por uma aula de capoeira, então a despesa já fica, são 45 com mais 30, 75 libras. Então eu teria que ter 10 alunos frequentando a minha aula, pagando 8 libras por cabeça, para eu conseguir pagar o espaço e para eu poder conseguir pagar o meu salário como professor de capoeira. E esses 10 alunos, durante muitos anos, foi muito difícil de conseguir. Então, por exemplo, eu ia dar uma aula e vinha 1, 2, 3 alunos treinar. Se viesse 2 alunos treinar, em termos de, se a gente fizer as contas bem feitas, eu ganhava 16 libras. Eu tinha que pagar 45, então eu pagava para dar aula. Só que o mais engraçado é que hoje em dia, 12 anos depois, se eu não tiver cuidado, vai acontecer a mesma coisa. Né? Essa é que é a complicação. 12 anos depois, se eu não tiver cuidado, se eu não souber como me envolver, ou que oportunidades de trabalho
que eu devo identificar que são positivas e boas para mim, vai acontecer a mesma coisa do mesmo jeito. O que acontece assim é que, por exemplo, como profissionais de capoeira aqui, todos nós temos que ter uma profissão paralela para sustentar o investimento na profissão da capoeira. E a profissão da capoeira é uma profissão que pode dar certo, mas é a médio e longo prazo. Então, a curto prazo, se você viver só da capoeira, você não vai poder pagar as suas contas. Ou então, como imigrante aqui, você não vai poder mandar dinheiro para casa. Então, você é um imigrante num país que não é seu. Daqui a pouco a sua mãe, a sua avó, o seu primo está passando na cidade, você não pode nem ajudar. Então, essa é a complicação. Quando a gente... Então, é um equilíbrio muito delicado entre a ambição de ser professor de capoeira, profissional de capoeira, viver só de capoeira, e a realidade de ter que, né, de ser imigrante. Por exemplo, tem vários colegas meus que são brasileiros que vieram para cá, e a maioria deles com potencial para ser professor de capoeira ou para começar um trabalho de capoeira, e eles conseguiram em 2, 3 anos comprar um terreno no Brasil, ou dar uma entrada numa casa no Brasil, porque eles chegaram aqui, pegaram uma profissão, um trabalho, trabalhavam 5, 6 dias por semana, em 3 anos, a libra por real, mandavam dinheiro para casa e pau. Quer dizer, hoje em dia eu ainda sou professor de capoeira, eles já fizeram assim, quer dizer, mas foi uma opção pessoal minha de ser professor de capoeira. Mas eu fui entendendo que tinha que procurar outras fontes para sustentar o meu investimento, a minha profissão. Então trabalhei fazendo café, trabalhei em bar, trabalhei em boate, trabalhei na construção, trabalhei em várias coisas. Só que também estudei inglês, estudei biomecânica, estudei personal training, e depois, quando eu fiquei um pouco mais confiante para trabalhar com personal training, comecei a trabalhar com isso aí. Então, hoje em dia, eu tenho uma carga horária que eu dou, em termos de aulas de capoeira por semana, eu dou 16 horas de aula por semana de capoeira, que é uma carga horária que poucas pessoas têm. Porque são crianças e adultos. Só que essas 16 horas de trabalho com capoeira não são suficientes para você pagar o seu aluguel, levar os seus filhos para curtir um cinema, ou então mandar um dinheiro para sua mãe quando ela estiver um pouco precisando. Essas 16 horas não são suficientes. Então eu faço mais 5, 10, 15, 20 horas semanais de uma profissão paralela. Essa minha profissão paralela é personal trainer. Já foram outras profissões do passado. Graças a Deus, hoje em dia, essa profissão paralela que eu tenho, ela está associada com movimento, com exercício físico, com aquilo que foi a minha primeira escolha de profissão. Ela se aproxima mais da capoeira do que qualquer outro tipo de profissão. Exatamente. E a capoeira, o que ela fez, a capoeira, ela me deu confiança para trabalhar com o ser humano. Então, quer dizer, eu trabalho com capoeira há 14, 15 anos que eu trabalho com capoeira. Então eu estou acostumado a trabalhar com criança, adulto, idoso, pessoal de diferentes backgrounds. Então essa confiança, quando eu vou trabalhar com um cliente meu, que é uma pessoa que trabalha com business, que faz um salário de 50 mil libras por ano, 60 mil libras por ano, eu consigo me adaptar a falar com essa pessoa, trabalhar com essa pessoa, porque eu já tenho aquela experiência, que eu não estou intimidado. Houve uma época que eu estava intimidado em trabalhar com pessoas que eram nativos daqui, porque eu não sou nativo daqui, eu falo inglês, mas meu inglês não é nativo. Ou então pessoas que tem uma pessoa que tem um poder aquisitivo alto, é uma pessoa que está acostumada a mandar, está acostumada a fazer as coisas, não está acostumada a ouvir. Então eu tive que, através da capoeira, aprender a falar com as pessoas, adaptar, encontrar recursos. Esse exercício não está funcionando, então vamos fazer outro. Aquilo ali não está funcionando, então vamos fazer outro. Então, quer dizer, encontrar soluções, toda hora encontrando soluções. Então, hoje em dia, eu dou graças a Deus, porque eu consigo morar numa cidade que tem um custo de vida muito alto, consigo trabalhar com aquilo que foi a minha primeira opção, e continua sendo a minha opção de vida, de ser profissional de capoeira, de melhorar a minha capoeira, de poder... Porque hoje em dia, por exemplo, eu tenho condição de frequentar um workshop, um evento de capoeira que acontece em algum lugar da Europa. Eu tenho condições, eu posso viajar, eu posso visitar o meu mestre no Brasil uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos. Se eu estivesse vivendo única e exclusivamente de capoeira aqui, nesse país, nessa cidade, eu estaria preso. Então aquela capoeira que é para libertar a gente, ia te prender. A própria capoeira que é supostamente para libertar da escravidão, você ia virar escravo da capoeira sem poder. Como é que fica a situação agora? Gostei muito de sua entrevista. Você é uma pessoa de palavra fácil, você elabora bem as ideias, você tem uma capacidade de
de dar uma sequência lógica ao seu desenvolvimento na capoeira, né? Foi uma entrevista muito boa. Mas eu queria que você concluísse aqui agora com uma mensagem que você daria para as pessoas novas, aqueles capoeiristas que estão com o pensamento que você teve há 15, 20 anos atrás, de vir fazer um trabalho fora do país. O que você aconselharia, o que você diria para essas pessoas? Então, são várias coisas que eu gostaria. Mas a primeira coisa, assim, que eu acho é o que a gente usa muito em inglês, a ideia de ter uma open mind. To be open-minded. To be open-minded é ter a mente aberta. Porque tudo pode acontecer, qualquer coisa pode acontecer. Pode dar certo, pode não dar certo, pode dar certo hoje, não dar certo amanhã. Então, embora a ambição, a dedicação, a perseverança sejam aspectos positivos da nossa personalidade e do nosso caráter, eu acho que o mais importante é saber identificar as situações. Né? Por exemplo, saber identificar o que é que está dando certo, o que é que não está dando certo, fazer uma leitura das coisas. Então, o brasileiro já vem com isso. O brasileiro já é uma pessoa que está acostumado a lidar com algumas dificuldades e encontrar soluções. Então, o brasileiro é uma pessoa que tem que improvisar várias vezes. O capoeirista do Brasil teve que improvisar várias vezes. Mas para quem vive no Brasil de uns 10 anos para cá, trabalhar com capoeira ficou mais fácil. Porque já tem uma aceitação, já tem várias coisas que funcionam lá no Brasil, que permite a pessoa ficar confortável. E a adaptação de imigrar significa uma adaptação de ideias, uma adaptação de conceitos, né? Uma adaptação do próprio caráter da pessoa. Porque se a pessoa tiver uma mente muito fechada, uma mente muito numa direção X, naquela direção lá, as coisas vão surgir, os sinais de mudança, e a pessoa não vai ver, porque a pessoa está ali. Às vezes essa perseverança, essa dedicação total à sua arte é uma coisa positiva. E é isso que permite várias pessoas serem bem-sucedidas. Então, o exemplo do meu mestre, do mestre Camisa, o que ele alcançou através da sua dedicação, através da capoeira, é um exemplo que todos nós deveríamos seguir. Mas as circunstâncias, a época na qual ele fez acontecer o que ele fez acontecer, nesse momento não é a mesma época, não é a mesma circunstância. Então, e nem todos nós somos quem o nosso mestre foi naquela época, naquele momento da vida dele. Porque até se a gente for ver hoje em dia, o nosso mestre na época de hoje é outra pessoa. E se for perguntar para ele o que ele teria feito há 20 anos atrás, de repente ele teria tomado outros caminhos. Quer dizer, de tudo tem os aspectos positivos e os aspectos menos positivos, né? Então eu acho que assim, as pessoas que conseguiram alcançar grandes coisas dentro da sua arte, dentro da sua profissão, foram pessoas que sempre foram muito altamente dedicadas a alcançar aqueles objetivos. Tá bom. Isso é positivo. Mas eu acho que tem que haver um espaço para todos. E acho que a capoeira hoje em dia está mostrando que existe um espaço para todos. Nem todo mundo tem o potencial para ser o Pelé da capoeira. Mas tá bom, professor. Professor Manjerico, agora eu lembrei do nome. Instrutor Manjerico. Né? Gostei muito de sua conversa e lhe desejo todo sucesso aí nesse seu trabalho, não só como capoeirista, como um integrante do Grupo Abadá, mas também nessa sua atividade paralela que você faz, que é de personal training. Obrigado. Obrigado. Se você tiver alguma curiosidade sobre o mundo da capoeira, escreva para mim, juliana@bimbavideobook@hotmail.com. E não se esqueçam de se inscrever aqui na nossa página.